Assim, o Marcelo Santana, hoje diretor de futebol do Vasco, confirmou que o Vasco vai contratar, está negociando com jogadores. Para quem não sabe, a janela fecha dia 16, ou seja, mais 8 dias aí para o Vasco correr para anunciar pelo menos mais 2 reforços. Um zagueiro e um jogador, um atacante, um ponta, né? Gente, é justo afirmar também que nesse momento o Vasco não nada em rios de dinheiro, não. Diferentemente do que fizeram no ano passado e no início desse ano, quando o Vasco teve caixa do próprio clube, tá? Ah, mas aí a 777 estava lá, não sei o quê. Mas foi dinheiro do Vasco, dinheiro do clube. Venda de Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes, entre outros jogadores. Pedro Raul, que chegou, foi vendido por um valor absurdo. Enfim, essa grana foi muito mal investida. O Vasco contratou um time de 300 milhões de reais e não conseguiram, os incompetentes do passado, tá? Lúcio Barbosa, Luiz Melo, Paulo Brax, entre outros, e Alexandre Matos, né, um nome gigante aí do futebol, eles não conseguiram resolver o problema do time do Vasco, tá? As coisas foram andando, é claro que o tempo foi passando, daí as pessoas vieram perguntar: Eduardo, o Vasco está com problema na zaga e o Manu Capasso, que pertence ao Vasco, tá? Ele pertence ao Vasco, está emprestado ao Olímpia, ele está se destacando lá. Mas, gente, o Olímpia, tá, pagou por esse empréstimo e mais, precisa respeitar o contrato. O Vasco precisa respeitar. O Vasco deve até, num segundo momento, conversar. E tem mais ainda. O Olímpia pode exercer a opção de compra ao final do contrato com o Manu Capasso. Então, tem um peso a mais ainda. Tá? O Manu Capasso, que não teve sequência, assim como outros jogadores também, com o ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Tá? Tenho que lembrar aqui, porque foi opção do Ramon Dias a saída do Manu Capasso para outro clube. E pela chegada do Rojas também. Nada contra o Rojas, mas eu acho que o Capasso é mais jogador do que Rojas. Então, infelizmente, o Vasco sofreu por conta dos queridinhos do técnico, ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Tá certo? Então, Manu Capasso pertence ao Vasco, sim, respondendo a pergunta de vocês, mas está emprestado ao Olímpia. E o Vasco precisa respeitar esse contrato, esse empréstimo. Tá certo? Orediano, a mesma coisa. A mesma coisa, tá? E o Orediano dificilmente ele vai voltar para o Vasco, tá? Dificilmente. Uma que no primeiro momento ele já não queria, tá? Não estava bem, não era aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias não deu sequência de jogos pro cara. Daí isso vai desanimando. Qualquer jogador que enxerga, pô, eu tenho condições de jogar nesse time. E aí o cara tá sempre escauteado, o cara tá sempre deixado de lado ali dentro do clube. Então, tá aí. É o que acontece com as escolhas erradas do passado recente do Vasco. Então, assim, por isso que eu não reclamo do Rafael Paiva. Você pode questionar por conta de uma substituição ou outra, mas ele é o nosso técnico, tá? E diferentemente do que comentou aqui, do cara que comentou aqui, que eu sei muito bem quem é, que diz que o Vasco fez o último gol na Copa do Brasil, o Vasco não vai classificar para as semifinais. Volta aqui quando o Vasco passar. Volta aqui para elogiar, não vem só para bater, não. Volta aqui quando o Vasco estiver vencendo, quando o Vasco engatou as 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Você não estava aqui para elogiar, não. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de caráter. Pessoa que não ama o clube e quer falar do clube. Que história é essa? É realmente um fanfarrão, um comédia. Tá, gente? Então, temos que separar o nível. E quem é torcedor de verdade, você aqui, a grande maioria, aqui a grande massa, de uns feiticeiros que são torcedores políticos. Infelizmente, isso atrapalha muito o Vasco e poucos entendem isso. Poucos entendem isso. Tá? Precisamos ajudar o Vasco. Precisamos apoiar o Vasco. Vira sócio. Compra camisa. Ajuda o Vasco. Para de falar mal. Porém, o importante é o sorriso pós-jogo. Sem dúvida. E o sorriso foi esse. Você gostou do Vasco? O jogo duro demais, hein, Pedrosa? Olha, Fernanda, eu gostei muito da classificação. Eu acho que tem que ser algo destacado aqui, o trabalho do Rafael Paiva, principalmente não nessa partida especificamente, mas pensando no que o Vasco conseguiu fazer contra o Fortaleza. O Fortaleza hoje é um dos 4 times que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que o trabalho que o Vojvoda está fazendo é
sensacional e o Vasco conseguiu ganhar do Fortaleza na Copa do Brasil, ganhar do Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. Então essa classificação contra o Atlético Goianiense também coroa o trabalho que o Paiva fez lá no início, quando ele conseguiu essa classificação lá contra o Fortaleza. Eram 9 anos sem chegar nas quartas de final, então isso é muito expressivo para o Vasco da Gama, sem dúvida. Agora, uma coisa é a gente falar dos fatos. O Vasco está classificado, o Vasco tem que comemorar. Outra coisa é a gente falar do desempenho. O Vasco ontem fez mais uma vez uma partida ruim. E eu não digo nem sobre o primeiro tempo, onde você tinha um primeiro tempo mais lento, sobre um contexto do Vasco tentar propor jogo. O melhor jogador da partida no primeiro tempo com a bola foi o Paê, que deu 2 chutes de fora da área. O Vasco ainda não tinha conseguido se encontrar, tanto porque o Verratti estava muito bem marcado. E aí num lance onde o Paulo Henrique vai lá na esquerda receber essa bola no meio, corta o jogador do Atlético Goianiense, serve o Verratti, sobra para o Piton e o Piton chega à sua 4ª participação em gols nessa Copa do Brasil. É um absurdo que esse cara tá jogando e eu nem digo sobre a atuação 100%. É como ele é decisivo nos momentos que o Vasco precisa. E o Lucas Piton ontem foi novamente decisivo. Virando para o segundo tempo, aí na minha opinião, começa algo muito preocupante com a camisa do Vasco, porque você está dentro de São Januário, a torcida ontem fez uma festa maravilhosa, aí no momento que você tem para controlar o jogo e tentar fechar o caixão fazendo o segundo, o Vasco simplesmente parou de jogar. Nas substituições, a gente entende que a questão física tem pesado, porque o Vasco nos últimos 4 jogos viajou nos últimos 15 dias, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o Vasco está dentro de São Januário, diante da pior equipe do Campeonato Brasileiro e não conseguiu de forma alguma ser efetivo, muito pelo contrário, passou sufoco, foi muito mais sorte do que juízo. Se a gente for pensar, o Vasco, se tivesse uma equipe, um adversário um pouquinho melhor nas finalizações, esse resultado aí das oitavas de final tinha acabado lá no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense no primeiro tempo. Então, ontem foi sufoco, tem que valorizar as partidas do Léo Jardim, que salvou o Vasco mais uma vez, do Maicon, do Paulo Henrique e do Sforza. Mas de resto, com a bola no pé, as leituras do Rafael Paiva, colocando o GB na vaga do Paê, tirando o Hugo Moura, que estava cansado, botando o JP, que nem entrou mal, mas também não conseguiu dar tanta profundidade nesse meio campo. E aí depois ele coloca o Galdames, que é um jogador extremamente contestado pela torcida do Vasco. E, novamente, o Vasco não consegue jogar. Ah, coloquei o Galdames para ter posse. Não teve nada. É a segunda vez que ele tenta fazer isso. E a coletiva do Paiva me preocupa muito quando ele fala que ele quer girar o elenco inteiro. E assim, o Vasco não tem elenco para girar o elenco inteiro. O Vasco não tem jogador para poder ficar mesclando 30 atletas e, muitas vezes, em partidas seguidas, ele tem uma incoerência de substituições. O David, por exemplo, era o titular da equipe e ontem ele não entrou. E, entre outras oportunidades, como o Galdames, que fica fora de lista de relacionados e depois ele volta a ser utilizado. Então, assim, repito, eu tenho que valorizar muito o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo. Ele tirou o Vasco da lama no Campeonato Brasileiro, ele colocou o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ele precisa rever essa leitura de jogo, porque ontem foi preocupante. Se não fosse as boas atuações do sistema defensivo e também o adversário, que era fraco, o Vasco teria sido desclassificado. Essa leitura aí, Vene, você acha que talvez o Rafa não consiga levar até o final da temporada? Talvez tá pesando já pra ele? Ou você acha que... Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que o que possa pesar agora realmente é a parte física. Você assiste aos jogos do Vasco, sobretudo os últimos 3, você vê que tem uma hora que eles estão assim extenuados, eles estão no grau limite de uma questão física mesmo, né? E aí entram as escolhas, entram as opções que o treinador tem também, porque foi o que o Pedrosa falou, ele talvez não tenha um elenco para conseguir, para ter entre aspas, o luxo de, vou girar o time. Não tem uma peça que vai sair um, vai entrar o outro e o nível vai continuar. Não continua. O que você acha, Vene, em relação a isso? Fernandinha, para ser bem sincero, eu acho que é um pouco de tudo. Algumas opções do técnico Rafael Paiva, que a gente pode contestar aqui, o Pedrosa acabou de mencionar, a entrada do Galdames. Aí o JP, que não estava entrando, de repente entra. E o David, que estava sendo utilizado a todo momento, para de ser utilizado. Então, as escolhas do Rafael Paiva, juntamente com o nível do elenco. Obviamente, o elenco do Vasco precisa ser reforçado. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, em várias posições. No setor defensivo, no meio de campo, sobretudo no ataque. Ontem o Verratti acabou o jogo destruído. Por quê? Porque ele não tem um outro jogador que possa substituí-lo, ou tentar substituir o Verratti à altura, porque é um jogador que está se destacando muito nessa temporada e na temporada passada também. Então eu acho que é um pouquinho de tudo, as escolhas do Rafael Paiva e também o nível do elenco. Eu concordo com você que vai chegar um momento que a parte física vai pesar. Mas eu acho que já está pesando pro Mas ontem eu acho que nem foi a parte física. Eu acho que foi muito mais questão técnica e tática também. Porque, de fato, se o adversário do Vasco da Gama fosse um pouquinho melhor, talvez o resultado poderia ter sido outro.
Porque o Atlético Goianiense é um nível muito fraco, chegou a 14 jogos sem vencer. Ontem na transmissão eu falei aqui no off, Humberto Lúzia, novo treinador, que inclusive é o terceiro treinador num período aí de 1 mês e meio, mais ou menos, ele perguntou ao auxiliar permanente do Atlético Goianiense se um jogador sabia cruzar muito bem. Ou seja, o treinador nem conhecia o elenco que ele estava pegando à disposição. Então, se fosse um adversário um pouquinho melhor, eu acho que o Vasco teria sido eliminado. Acho que o Vasco precisa acender o sinal de alerta. Não no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil mesmo. Porque pode pensar grande. Chegou às quartas de final depois de muito tempo. Pode pensar chegar numa semifinal, mas precisa melhorar bastante. 9 anos sem chegar nas quartas. 9 anos. Não só o nível do elenco, mas as escolhas do Rafael Paiva. Eu não sou contra tirar o Rafael Paiva agora, não. Acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas precisa rever algumas situações.